criminoso, ele usa para tanta coisa o dado pessoal que seria difícil a gente elencar todos os crimes cibernéticos relacionados ao roubo de dados. Porque o dinheiro desse senhor que foi vítima do assalto foi transferido para a conta que estava em meu nome. Porque a gente sabe que os dados são analisados, mas a gente não sabe como. O que eu posso dizer é que você não vai estar sozinho se assim a vazar, né? Porque não são poucas pessoas que têm os dados vazados, né? Se dados são um novo petróleo, todo e qualquer pedacinho de petróleo que você puder levar interessa, né? Uma amiga me fez um Pix, que ela estava me devendo um valor, e ela disse que o Pix tinha caído. Nisso eu entrei na conta e falei para ela, amiga, não caiu. Ela falou, caiu sim, caiu na conta do banco X. E eu falei para ela, nunca fui correntista desse banco. Aí ela falou, não, amiga, sim, tem aqui seus dados, confere seu CPF se tá certo. Ela me mandou o print, eu conferi, os dados batiam. Aí nisso eu entrei em contato com o Banco Central, entrei no site do Banco Central e puxei todos as contas que tinham aberto no mesmo CPF que o meu. E eram várias contas. No mesmo momento eu peguei, fui até a delegacia, fiz um boletim de ocorrência. Lá o próprio escrivão entrou também no site, puxou vários bancos, puxou movimentação. Aí que eu fui descobrir que tinham várias movimentações de depósitos e saques em várias contas que eu nunca nem tinha visto, nem sabia que tinha no meu nome. Bancos que eu nem sabia que existia. E eram movimentações muito altas, de 5 mil, 6 mil, 10 mil, entravam e saíam. Então, eu até comentei com o meu antigo patrão e ele falou assim, isso é lavagem de dinheiro, vai na delegacia, faz o boletim de ocorrência até para resguardar você mesmo sobre o assunto. Foi o que eu fiz. Aí lá eu ainda comentei com o escrivão que eu poderia ser presa por algo que eu nem sabia que existia. Aí ele falou que não, que justamente o boletim de ocorrência iria me resguardar, mas não foi o que aconteceu. O criminoso, ele usa para tanta coisa o dado pessoal que seria difícil a gente elencar todos os crimes cibernéticos relacionados ao roubo de dados. Por quê? Porque quando um criminoso hoje ele tem acesso a um banco de dados, seja por uma invasão, seja por um sequestro de dados, seja por um roubo de dados, ou seja por adquirir um banco de dados vazados, ele tem algumas intenções. A primeira intenção que ele pode cometer, um crime que ele pode cometer, é o crime de extorsão. Então ele entra em contato com a vítima e diz, se você não me pagar, se você não me gerar alguma vantagem, eu vou vazar essa informação, eu vou te expor. Então a extorsão acontece muito quando há subtração de dados. Segunda coisa, ele aplica o que a gente chama de engenharia social. Então ele estuda a vítima com esses dados, ele entra em contato munido das informações e ele é muito convincente, porque ele checa dados, ele conhece a vítima, ele estudou a vítima. E aí ele é muito eficiente por causa dos dados pessoais adquiridos, roubados ou vazados. Terceira coisa é o valor do próprio roubo de dados. Então ele vender o banco de dados por um completo, às vezes até os criminosos fazem o que chama de enriquecimento de banco de dados. Então ele pega um banco de dados frio, cru, e ele vai enriquecendo, trazendo mais informações, mais parentes, mais dados relacionados àquela figura. E isso traz mais valor ao banco de dados que uma hora ou outra ele pode vender ou vazar. Então, são vários os crimes hoje que são relacionados. Outra coisa, o que a gente chama de sequestro de dados. Então o criminoso ele invade uma empresa, ele criptografa os dados e ele exige um pagamento para devolver a criptografia, na chave da criptografia. É sempre o roubo de dados, a criação de deepfakes e a amplificação, eles estão sempre juntos. A gente não consegue pensar neles separado. Porque é para isso mesmo que serve. Eles pegam os nossos dados, eles analisam os nossos dados e através disso eles traçam perfis de como chegar uma informação a determinada pessoa. Então o que acontece? Ele já conseguiu aquelas informações prévias de alguma informação que vazou na internet. Então, então ele conseguiu aquela informação provavelmente na Deep Web, inicialmente, e depois ele cometeu o crime. Então, muitas vezes esse crime que acontece das invasões e dos vazamentos, e posteriormente o vazamento dessas informações, propiciam esse crime, né? A princípio, eu estava no meu trabalho, atendendo uns clientes, né, de valor alto e em espécie, em dinheiro. Eu fiquei com medo, porque chegaram 2 homens, como era policial civil, não estavam de farda.
Então, estavam 2 homens, perguntaram se eu era a Gaiva, eu confirmei que era e falaram que queriam falar comigo. Aí foi onde eles anunciaram que eu estava sendo presa, só que também não me explicaram o motivo, o porquê. Eles só informaram que estavam cumprindo ordens e que o mandato de prisão vinha da cidade de Pindamonhangaba, que não era nem da minha cidade, porque eu era de Taubaté. Aí, no entanto, que quando eles entraram na sala, eu questionei, eu achei, falei, vocês vieram, eles falaram, se identificaram com policiais civis, e eu falei para eles, falei, é sobre o boletim de ocorrência que eu fiz, sobre os meus dados que estavam sendo... Eles falaram, não, moça, você está sendo presa. Aí eu falei, mas por quê? Presa por quê? Eu fiquei sem reação. E eles não souberam me explicar o motivo, eles só falaram que o mandado vinha de Pindamonhangaba e que eles só estavam ali para cumprir ordens. Quando já estava na cela, veio que a gente tem que assinar, né, o mandato de prisão. Aí fica uma cópia comigo e uma cópia fica na delegacia. Aí que eu fui ler o mandato de prisão. No mandato estava escrito que eu era uma meliante extremamente perigosa e agressiva, que eu tinha que dar conta dos meus 2 comparsas, do revólver, do assalto, e que foi um assalto com, se eu não me engano, com sequestro, com privação de liberdade, acho que é coisa assim. Que foi um assalto que manteve um refém, que foi um senhor de idade, e que eu era extremamente agressiva, que eu era mais agressiva que os rapazes que estavam no assalto, porque o dinheiro desse senhor que foi vítima do assalto foi transferido para a conta que estava em meu nome. Então eles vão consultando fontes de dados de uma forma ensandecida, louca, o dia inteiro, para ir fazendo cada vez mais essa base de dados que eles usam para os golpes ficarem enriquecidas. Por isso que a gente, do nada, recebe uma mensagem no WhatsApp de alguém que é nosso sócio, foi nosso sócio, é nosso chefe, foi nosso chefe, dizendo, fulano, Montanaro, anota meu número novo aqui. Passa pra gente até a sensação que as nossas conversas vazaram, né? Tipo, caramba, como é que o bandido sabe? Quando você se toca que é um bandido, né? Também tem essa, mas como é que essa pessoa sabe que o fulano é meu sócio, não sei o que e tal? Será que essa pessoa teve acesso às minhas conversas? Nada. Ele só sabe muito mais da tua vida que muitas vezes até você mesmo lembra. Ele sabe os teus imóveis, ele sabe o teu histórico de renda, ele sabe talvez o teu imposto de renda, não necessariamente do ano passado, mas de 4, 5 anos atrás. Então ele te estudou profundamente antes de aplicar aquele golpe. E eles têm essas bases de dados sob um serviço que eles usam. Então eles vão lá e pagam R$50, muitas vezes em cripto, para fazer uma consulta. Kátia, deixa eu ver, eu quero aplicar um golpe nela. Então deixa eu ver o que eu consigo puxar da vida dela. Ela faz academia aqui, ela sabe, tipo, ela fala, como é que eles têm acesso a esses dados? Porque, e eu sei que eu estou sendo aqui terrorista falando isso, mas é que já vazou tudo. Então se já vazou, percebe? Eles têm acesso, e quem está ganhando dinheiro com isso, né, é quem está vendendo também o serviço para os próprios bandidos. E quando a gente fala dessa figura mística que veio do nada e invadiu minha empresa, né, aí a gente vê as técnicas mais cyber. Né? Como é que eles fazem isso? Eles usam ataques explorando vulnerabilidades dos sistemas da empresa, aplicações normalmente. Né? Então existem N técnicas aqui, enfim, para que eles consigam ter acesso a essa base de dados. Então eles vão tentar entrar na aplicação como se um cliente legítimo fosse, e no meio do processo vão interceptar algumas requisições ali do browser, enfim, de novo, a gente vai entrar numa seara muito técnica aqui, mas que consiga fazer com que aquela aplicação se comporte de um jeito que ela não deveria se comportar. Exemplo, ele deveria consultar só os seus dados e de repente ele dá um comando lá que na verdade vem os dados de todos os clientes. Pronto, esse é um ataque muito cyber, sabe? Mas na nossa experiência, isso é 20% do que a gente vê. Por quê? Porque quando a gente fala de acesso a dados de clientes das empresas, em que pese que isso pode representar um ganho financeiro para o tal do hacker do leste europeu, ele nem sabe muito para quem vender isso, porque ele não entende da economia brasileira, ele não sabe quais são os setores, quem é a empresa que ele está atacando, para quem interessa esses dados e tal. Ele talvez vá fazer uma postagem num fórum da Dark Web mencionando o
o nome da empresa, sei lá, Dark Web do Tor, por exemplo, né? Vai lá e diz, olha, a empresa XPTO, eu estou vendendo aqui 1 tera de dados dos clientes e tal, então talvez o concorrente dessa empresa procure essas bases na Dark Web lá do Tor todos os dias, não sei. Mas, quando a gente vê essas piores ações, que é de cópia integral de bases de dados, por exemplo, aí é muito mais cooptação de colaborador. Pessoas que... Aí a gente não está falando de um ataque super cyber. A gente está falando de que alguém muito interessado nessa base de dados, ao invés de contratar um hacker, não sei o quê, foi lá e falou, quem é que tem acesso aqui? Foi lá no bar, e a gente já viu isso, inclusive, viu? Cooptação até em boteco, perto de centrais de call center, coisas desse jeito, sabe? Você vai lá e fala, você trabalha em tal empresa? Ah, então tá bom, você quer R$1.000 para você me dar um pendrive cheio de dados dessa empresa, etc. É isso. Esses crimes, eles são tipificados no Brasil como extorsão, no caso de haver uma pedida, né, no caso de haver o pedido do resgate, né, das informações, aí tem o caso da extorsão. Não havendo o pedido da extorsão, é só a invasão do dispositivo. O Brasil tem o artigo 150, no Código Penal, o artigo 154A, que tipifica a invasão do sistema, né? Então aí teria só o caso da invasão. O artigo 154A do Código Penal, que é o crime de invasão de dispositivo informático, tem no seu teor uma situação de que quando o criminoso invade um dispositivo e acessa dados ou informações sigilosas, ele tem a pena até agravada. Então, não existe o crime de roubo de dados, assim escrito no Código Penal, mas existem algumas definições que podem ser enquadradas por essa conduta. Não só a invasão do dispositivo informático, mas se o indivíduo vende esse banco de dados, se ele vaza essa informação. A gente, inclusive, pode pegar alguns crimes previstos no Código de Defesa do Consumidor e algumas previsões da Lei Geral de Proteção de Dados para enquadrar esse tipo de conduta. Mas a previsão ideal estaria no crime de invasão do dispositivo informático quando o criminoso acessa um banco de dados. A LGPD foi uma lei muito importante quando a gente fala de dados pessoais, mas ela não enfrenta a situação dos criminosos cometerem crimes relacionados a roubo de dados, sequestro de dados. Ela enfrenta a origem. A LGPD, ela quer que as empresas e as pessoas tratem menos dados e com mais transparência. Com esse tratamento diminuído, menos dados serão vulneráveis ou vazados. Então a LGPD ela tenta diminuir na origem, ela tenta resolver o problema antes do criminoso atuar. Na verdade, a LGPD traz diretrizes para as empresas que tratam dados. Ela não traz nenhuma previsão criminal. Inclusive havia um debate quando a LGPD estava ainda num projeto de lei e toda a parte penal foi removida. Sobrou essa parte de punição administrativa, de diretrizes, de transparência. Porque a gente sabe que os dados são analisados, mas a gente não sabe como. Então precisa de transparência. E assim, além de transparência, seria também interessante fortalecer, né, os órgãos responsáveis pelo monitoramento desses dados. Por isso que a gente fala que hoje, na verdade, a LGPD ela é favorável ao titular, que hoje consegue fazer a remoção de seus dados quando quer, ter acesso às informações, precisa dar o seu consentimento para o tratamento. É muito mais uma lei que impõe regulamento ou impõe normas e diretrizes para as empresas do que no combate à cibercriminalidade. Mas é uma lei que, ao final, ela diminui a cibercriminalidade porque menos dados serão tratados de maneira irregular ou ilícita. Eu acho que a LGPD, ela veio para somar. Assim, eu realmente acredito que a LGPD é um avanço, foi um avanço na legislação brasileira. Ela traz informações muito precisas de que o cidadão ele precisa autorizar a sua manipulação de dados. Ela traz assim, punições muito severas para quem descumpre. Só que eu acho que ainda tem lacunas. Lacunas que surgiram após a LGPD, tá? Que foram lacunas decorrentes muito da inteligência artificial. O Brasil não tem uma legislação de inteligência artificial. Então, por mais que a LGPD seja um avanço enorme, a gente tenha outras legislações que protegem o cidadão, tem lacunas por causa da inteligência artificial. A gente viu um avanço muito rápido na inteligência artificial generativa, que a gente não conseguiu acompanhar, o que é normal, porque é tudo muito novo, o mundo está estudando isso,
mas de fato ainda precisa avançar nesse aspecto. Olha, a LGPD ela organizou muito a gestão desses dados, né? Mas eu acho que ainda a gente vive numa sociedade em que há muito a questão do anonimato, e que eu acho que isso sim precisa ser um pouco mais enfrentado, principalmente no que diz respeito ao anonimato no cometimento de crimes. Então, eu acho que embora a LGPD tenha trazido essa importância da gestão, principalmente no que diz respeito às empresas e os titulares dos dados, né? Eu acho que isso foi importante, organizou e trouxe diretrizes para como as empresas devem gerir os dados das pessoas, mas eu acho que ainda existe uma questão em como os dados, as pessoas podem ocultar os próprios dados na internet, entendeu? E eu acho que, principalmente porque os criminosos estão tirando muita vantagem disso. Então, acho que tem que ser buscadas soluções, e a gente vive um dilema muito grande em relação a isso. Caso uma empresa sofra um incidente de vazamento de dados, ela tem que seguir todo um rito que a LGPD prevê, informar tanto a Autoridade Nacional de Proteção de Dados como aos titulares que ocorreu aquele vazamento, aquele incidente. Diante dessa situação, informando ou não, a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela tem a prerrogativa de fiscalizar, instaurar procedimentos administrativos e punir empresas. E a punição prevista em lei pode chegar até 50 milhões de reais, que é um número que a lei estipula, mas nunca aconteceu nenhuma punição no Brasil tão gravosa. Mas, de fato, a ANPD tem toda a capacidade de fiscalizar e punir as empresas que não tratarem adequadamente os dados pessoais. Os nossos dados já estão expostos há muito tempo e não tem muito mais o que fazer, é leite derramado. Tá bom, então os dados cadastrais nem são tão interessantes assim, mas dados transacionais, sabe? Se você comprou um pay-per-view, se você, fez um exame de saúde que te revelou algum tipo de doença, principalmente questão de, financeira, né? Se você tem investimentos, onde estão seus investimentos, etc. Isso é riquíssimo para quem quer explorar isso ilicitamente. Lembrando que a gente, quando fala de cybercrime, etc., sempre costuma pensar, né, num conjunto de bandidos, né, os empreendedores do cybercrime que se juntaram, uma quadrilha, etc. e tal. Não podemos esquecer que quando a gente fala de dados, os seus próprios concorrentes estão aplicando formas de ter acesso a esses dados, percebe? Então, quantas e quantas vezes na nossa vida a gente não vai fazer um negócio com uma determinada empresa e de repente aparece uma mensagem no nosso celular, um SMS, um WhatsApp, etc. Você está interessado em tal coisa? Venha comprar comigo, não compre ali, né? Então é exatamente disso que a gente está falando, não tem muito segredo. Para você verificar se uma empresa está em conformidade com a LGPD, bastaria perguntar. Em tese, a empresa deveria ter clareza e informar a um titular se ela está em conformidade ou não. Bastaria ela ser questionada. Nós não temos 100% das empresas no país em conformidade com a LGPD, mesmo a lei determinando. Todas as empresas que tratam dados, que têm uma capacidade maior financeira, etc., para superar daqueles critérios, deveriam 100% destas estar em conformidade. Não estão. Então, o consumidor ele tem obrigação, na verdade, de questionar para determinar se ele fará negócio com aquela empresa, se ele vai conceder os dados. É que aí muita gente vai me questionar e falar, Durso, mas eu às vezes aceito um contrato de adesão, um termo de uso que eu não tenho como discutir, e acabo tendo meus dados tratados para usar aquela rede social. Isso realmente acontece no dia a dia do usuário, mas ele pode às vezes comprar ou não num e-commerce, preencher ou não um formulário, aceitar ou não um termo de adesão e um contrato e um termo de uso. Então realmente está na mão do usuário. Se ele perceber que aquela empresa não está em conformidade e ele gostaria de usar, então vamos supor, uma rede social não está em conformidade e ele quer muito usar, bastaria ele fazer uma denúncia para a NPD, para que a NPD fiscalize e obrigue aquela empresa a estar em conformidade. Mesmo que a empresa seja internacional, mesmo que a empresa não seja nacional, a LGPD determina em sua legislação, nas suas previsões, que se ela trata dados de usuários brasileiros, ela precisa respeitar a LGPD e está sujeita a todas as determinações, inclusive a fiscalização da NPD.
Então, pouco importa se a empresa é estrangeira ou nacional, se ela trata dados e está disponível aos brasileiros, ela vai ter que respeitar a LGPD e toda a legislação brasileira, como prevê o Marco Civil da Internet, como prevê o Código Civil quando fala de representação de alguém daquela empresa em nosso território nacional. São várias as previsões que obrigam essa plataforma a funcionar adequadamente de acordo com as leis brasileiras. Aí foi aonde eu imprimi toda a movimentação bancária, que eu pedi para eles me mandarem tudo, e eu expliquei justamente numa das ligações que eu fiz para o tal banco, a atendente me informou que a foto da pessoa que abriu a conta no meu nome era totalmente diferente de mim. Até porque quando eu fui tentar atualizar os dados para poder ver as movimentações, porque eu teria que provar que era eu para poder ter acesso à conta. Eu tive que mandar fazer aquele reconhecimento facial, tive que fazer tudo novamente. E a própria atendente disse que a pessoa que abriu a conta não tinha nada a ver comigo, ela não sabe nem como que passou a liberação dessa conta. Se um titular de dados tivesse o seu dado vazado, que era tratado por uma empresa, essa empresa precisaria indenizá-lo? Essa era a questão. E a resposta do STJ foi que só deverá ser indenizado se conseguir comprovar que depois desse vazamento um dano concreto foi gerado. Só o vazamento, aos olhos da STJ, não gera dano. Então, mesmo que você tenha ciência que seu dado foi vazado de um banco de dados de uma empresa que você concedeu o tratamento e ela foi negligente, você não pode exigir uma indenização na justiça, porque hoje a jurisprudência e o entendimento do STJ vai prevalecer. Então, você teria que ter comprovadamente que depois desse vazamento houve um prejuízo concreto. Isso significa alguém aplicou um golpe, alguém abriu uma conta, alguém te gerou um dano concreto com o vazamento daquele seu dado naquela empresa. Isso é difícil de comprovar, o nexo de causalidade, e é difícil de acontecer para que as pessoas possam processar empresas. Então essa previsão da STJ afastou, em quase todos os casos, a responsabilidade das empresas de indenizar os usuários, mas não de pagar multas à NPD, por causa do incidente de vazamento de dados. O vazamento é um tema até bastante polêmico, eu costumo discutir isso muito com os advogados. Como perito, minha opinião profissional é que, imagine que existe uma base de dados de uma empresa, que está lá, enfim, como os dados são novo petróleo, todo mundo está falando disso e tal, quanto mais dados nossos as empresas têm, melhor para o negócio deles, né? Independentemente de qual seja o modelo de negócio, ok. Só que eles vão acumulando esses dados sobre nós, chega em algum momento acontece um ataque digital, e abrindo uma coisa importante para falar sobre isso também, esses ataques não são só de fora, muitas vezes tem gente de dentro da própria empresa que vai querer monetizar com isso também, vai querer ganhar dinheiro, enriquecer ilicitamente com isso também. Mas isso, inclusive, a gente pode comentar disso depois se você quiser. Mas vem alguém, uma pessoa que não deveria ter acesso a isso, né? Muitas vezes um próprio funcionário, faz uma cópia integral disso e manda para algum outro lugar. Só que quanto mais dados existem dentro da empresa sobre nós, maior é o volume. E às vezes a gente está falando de terabytes, ou seja, volumes enormes, que não é tão fácil para o próprio bandido levar tudo. Não é tão simples. Muitas vezes, quando a gente vai ver na perícia, a gente vê que essa operação de cópia demorou 4, 5, 6 dias. E não é sempre que o bandido tem acesso o tempo todo ali para ficar 5, 6, 7 dias copiando dados. Então, o vazamento no fim do dia seria quando esses dados que foram parar na mão do bandido, e essa pela minha opinião profissional, de alguma forma ficam mais expostos publicamente. Leia-se, ele vende isso num fórum, mas ainda a operação de venda depende de outras pessoas comprarem. Quando a gente fala de vazamento, as pessoas acham que, nossa, vazou tudo e etc. Seria quando ele disponibiliza isso para qualquer pessoa na internet baixar. Sei, tudo começou quando eu comprei um carro pela internet. Não foi nem pela internet. Eu vi o anúncio no marketplace do Facebook, marquei um encontro com o proprietário, fui. O proprietário pediu os meus dados para fazer o contrato de compra e venda do veículo. Aí eu mandei o comprovativo de pagamento, mandei RG, o CPF, tudo para fazer para ele redigir o contrato de compra e venda do veículo.
Aí, nesse que eu mandei os documentos para fazer o contrato do veículo, foi aonde essa pessoa utilizou todos os meus dados, porque ela tinha em posse meus dados, tinha comprovante de morada, tinha o, né, o meu RG, meu CPF, minha habilitação, tinha meus extratos bancários, tinha tudo. Né? Então, aí eu fui, mandei tudo para a pessoa, fui ao encontro dessa pessoa para pegar o veículo, peguei o veículo ficou comigo, eu puxei tudo do veículo, estava tudo perfeito. O contrato foi reconhecido em cartório, tinha selo, assinatura, carimbo, era tudo perfeito. Mas depois a gente descobriu que essa pessoa que me vendeu o carro, ela alugou esse veículo lá em outra cidade e veio até mim e vendeu para mim. No outro dia, ela alugou num dia e vendeu para mim no outro dia. Foi no nome de outra pessoa, porque eu conheci a proprietária do veículo, que veio até mim para poder recuperar o veículo dela. Nós fomos juntas até a delegacia fazer boletim de ocorrência, fazer tudo direitinho. Então, no entanto, que eu tinha 2 boletins de ocorrência, não era só o boletim do roubo de dados das contas bancárias, e também tinha o boletim de ocorrência do veículo, do roubo do veículo. Então, assim, para a polícia, a falha da polícia foi não ter entrado no sistema e ver que eu tinha 2 boletins de ocorrência sobre o assunto. E não ter me chamado para prestar esclarecimentos de onde eu estava no dia do crime. Simplesmente só foram e me prenderam. Às vezes a gente vê o IDEC, que é o Instituto de Defesa do Consumidor, a gente vê o PROCON tomando medidas, o Ministério Público e a NPD ainda demorando a tomar corpo e ser uma autoridade, uma instituição atuante em nosso país. Na história da atividade da NPD, nós tivemos uma multa de R$ 7.500 a uma empresa que sofreu um incidente de vazamento de dados. Então, realmente, ela ainda não representa o que a gente espera para que se fiscalize e puna adequadamente as empresas, porque são incidentes semanais, se não diários, e a NPD tem uma multa na história da sua atividade. Eu acho que a preocupação do vazamento, eu acho que o que eu posso dizer é que você não vai estar sozinho se a senha vazar, né? Porque não são poucas pessoas que têm os dados vazados, né? O que você tem que se preocupar, caso aconteça alguma coisa, é fazer um boletim de ocorrência e buscar aí a ajuda da polícia para evitar que o pior aconteça, ou tentar aí buscar as consequências aí para os indivíduos que cometeram o crime. Porque já vazou tudo. Eu acho que se você parte dessa premissa, você consegue se defender muito melhor. Sabe? Os nossos dados já vazaram à torta e à direita, mas o tempo todo. Talvez o que eu fiz ontem nas operações bancárias, não sei o que, no meu banco, etc., talvez isso ainda não tenha vazado. Sabe? Mas, de uma forma geral, eu sei que parece muito assustador isso que eu estou dizendo aqui, mas é um jeito bom das pessoas entenderem que, no fim do dia, o importante é a gente estar pensando em se proteger e não, eu espero que, sei lá, as minhas conversas no Tinder não vazem. Acho que se você partir que, tipo, não, isso não pode, tenho medo que isso aconteça, vou rezar para que isso não aconteça, não me parece uma boa estratégia de defesa. Que a LGPD, ela veio para transformar de fato. Ela trouxe, sem dúvidas, uma regulação bem severa e bem específica para tratamento de dados. O que falta, na minha concepção, é um pouco mais de fiscalização, porque o Brasil é um país continental, né? A gente não, às vezes a gente não tem nem quantidade de servidor para analisar a quantidade de dados que é gerado. E falta também uma regulação mais adequada de como a gente consegue acessar a pessoa que fez coletou os dados, entende? É difícil, porque às vezes eles nem estão aqui no país. Então, é outra legislação. A gente precisa de além de avançar na regulamentação da inteligência artificial, a gente precisa de uma internacionalização, digamos assim, de ver em conjunto com outros países, porque a internet é isso, a internet é global. Então, os dados estão globais, eles estão no mundo. A legislação ela precisa obrigatoriamente evoluir. Eu estive em Brasília, fui um dos debatedores das audiências públicas do PL das fake news, por exemplo, que era uma lei que tentava regulamentar a rede social, né, prever questões relacionadas à responsabilidade de plataforma.
Só que essa lei não prosperou, como tantas outras, né? Agora a gente está no debate sobre a lei de inteligência artificial. O Brasil precisa entender que as leis precisam evoluir como as plataformas. A última lei que a gente tem, tirando a LGPD, de internet, é o Marco Civil da Internet de 2014. Mais de 10 anos desta lei em vigor. Então a gente precisa atualizar as leis obrigatoriamente. Nunca na minha vida roubei nada de ninguém, nem uma caneta de uma pessoa, e passar, tipo, me ver presa, me ver numa cela, sabe? E eu ficava, eu lembro que eu deitava lá e falava, gente, isso não tá acontecendo, eu não tô, e eu parava e ficava lendo as coisas que estavam na parede da cela, eu falava, gente, aqui, tinha gente aqui que realmente merecia estar aqui, mas o que eu tô fazendo aqui? Daí eu falava, gente, não é possível. Eu acho, a todo momento eu achava que era brincadeira, que uma hora ia aparecer uma câmera escondida ali, alguém pular de surpresa, que eu falava, não é possível. Então, hoje, o dado tem um valor imensurável. Até muita gente disse que o dado é o novo petróleo. Eu acho que é mais que isso. O dado tem mais valor que um petróleo. Petróleo só é alguma coisa que a gente faz gasolina e outros insumos ou algum tipo de produto. Agora, os dados são a nossa própria identidade. Os dados são a própria pessoa. E, lamentavelmente, hoje, essa informação ou essa identidade é usada para o crime. Se dados são o novo petróleo, todo e qualquer pedacinho de petróleo que você puder levar, interessa, né? Para enfrentar esse desafio, é muito importante que o Brasil avance na criação de uma legislação específica de IA, que contemple assim, regras muito claras e muito objetivas sobre a utilização do mecanismo, para a gente garantir uma eficácia, né, de identificação e responsabilização daqueles que não estão utilizando essa tecnologia de maneira ética. E, assim, eu sei que isso parece simples falando, mas eu acho que a gente está num momento de muito estudo, de muita pesquisa, e só através desses estudos e dessa pesquisa a gente vai conseguir ter uma regulação efetiva. Hoje eu falo para todos os meus amigos, eu falo para todo mundo, nunca mais mandem fotos de documento para ninguém, não mandem seus documentos escaneados para ninguém, não passe número de dados de telefone. Eu ainda eu falo para todo mundo que se for para passar, sempre passa um número errado, um número diferente, porque não dá para confiar. Você vai abrir uma conta, vá presencialmente no banco, não faça nada mais pela internet, porque vazamento de dados é muito, e eu sempre fui pé atrás, sabe? Eu sempre nunca comprava nada pela internet, justamente para não ter essa falha e justamente numa compra que eu fiz, a primeira que eu fui fazer, deu no que deu. Saber de quem você está comprando. Eu aconselho não comprar de terceiros. Se você vê que a pessoa já está com uma conversinha estranha, de pega com outra pessoa, mas não fala meu nome, ou me passa seu documento que depois. Não faça isso. Eu aconselho de coração, porque eu fui presa por isso, então eu não. Eu falo, acho que o extremo que podia chegar, eu cheguei, que é ser presa por ter passado o documento para alguém na boa fé de esperar que a pessoa ia só fazer um contrato de compra e venda, a pessoa usou, e se eu não me engano, foram 7 contas abertas em meu nome. Foram 7 bancos diferentes que aceitaram e abriram as contas no meu nome. Quanto mais pessoas souberem do que aconteceu, mais cuidado vão ter, até não só quem compra na internet, mas também quem vende, porque estão aplicando tanto golpe, porque assim, às vezes você posta uma coisinha sua que você quer vender, vem um terceiro, rouba foto, rouba áudio, muda vídeo, então assim, tem muita gente sofrendo muito golpe e tem muita gente sem vergonha no mundo que está se aproveitando da fragilidade de outras pessoas. A regulamentação, ela precisa permitir o avanço tecnológico, porque senão o Brasil vai ficar para trás, a gente não pode permitir isso, o avanço tecnológico tem que existir, mas que da mesma forma proteja o cidadão do processo democrático e dos seus direitos fundamentais. Eu acho assim que o reforço, que isso exige, na verdade, um esforço conjunto de governo, organizações de direitos humanos, organizações da sociedade civil, pessoas de empresas de tecnologia e estudiosos, e assim, para que juntos assim, consiga-se alinhar, né, o desenvolvimento tecnológico e o bem-estar social. Assim como eu fui presa, existem vários inocentes que devem estar presos lá sem ter como provar, sem ter dinheiro para pagar um bom advogado,
porque se não fosse pela minha advogada, eu nem sei se eu estaria solta. Então, assim, é complicado. É complicado. A justiça brasileira tem que rever muito, 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 muita coisa.